Pessoal, e tendo aprendido toda essa base, agora a gente já consegue fazer alguns pequenos programinhas e alguns programas que vão ter uma utilidade bem legal. Um deles que eu vou fazer com vocês é o Churras 2000. O que o Churras 2000 é? Ele é um programa feito com HTML, CSS e JavaScript que você consegue simular o custo de um churrasco. E ele é legal porque ele é um programa que qualquer celular que você colocar, qualquer computador, ele consegue rodar. Você pode mandar ele pelo Zap e a pessoa abre ele e ele vai estar funcionando. Isso daí é uma coisa interessante do JavaScript, que muita gente defende. O JavaScript deveria ser a primeira linguagem de programação a ser aprendida, porque qualquer computador, qualquer celular roda JavaScript. E vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer uns programas legais, interessantes, usando o JavaScript como base, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou vir na minha pasta, vou criar uma pastinha aqui, Churras 2000. Vou até abrir ela para ficar mais organizado. Churras 2000. E é claro que a gente vai criar o nome do arquivo aqui. Seria index, mas eu vou chamar ele de Churras 2000, tá? Churras 2000.html. Tá? Eu vou fazer ele aqui, pessoal, já por causa do tempo que a gente tem, que não é muito, eu vou fazer ele já pronto para rodar com Bootstrap. Por que eu vou colocar Bootstrap? Porque ele vai ficar mais bonito dessa forma, tá? Então eu vou começar aqui, HTML 2.5, ele vai gerar aqui, vou chamar ele de Churras 2000. Vamos colocar aqui, ó, pt-br, certo? Vou salvar e eu já tenho aqui uma estrutura de um site HTML. É claro que eu quero ligar ele com o Bootstrap, tá? E aí, para eu ligar com o Bootstrap, eu tenho algumas opções. Eu vou pegar a opção mais fácil, que é ligar com o meu Bootstrap externo. Isso daí tem, infelizmente, um defeito que tem que ter internet para ele funcionar. Teria como colocar o Bootstrap interno? Teria. Só que isso vai deixar o nosso arquivo muito grande e eu quero que ele seja fácil de vocês verem, que ele seja clean, igual eu mostrei agora há pouco, né? Que não tem muita coisa para vocês entenderem ele mais fácil. Mas de qualquer forma, eu vou vir aqui, vou colocar o meu Bootstrap. O Bootstrap aqui, ele tem um CSS Bootstrap. Vou comentar aqui, ó, vou deixar bonitinho comentado. Nossa, mas que link grande. Ele é grande porque ele tem aqui a verificação de integridade. Esse código aqui, ó, ele verifica se o código do Bootstrap ele baixou certinho, se ele não baixou com defeito. Posso tirar? Posso, mas eu vou deixar, tá? Fim, Bootstrap. E eu tenho os meus jQuery da vida, tá? Que eu preciso e que eu já ensinei para vocês que ele fica antes do body acabar. Então eu vou colocar aqui, vou colocar o CSS Bootstrap, Bootstrap, e eu vou colocar aqui, ó, comentado falando que ele acaba aqui, certo? Vou dar F1, beautificar o código, tá? E eu tenho aqui o nosso código pronto para funcionar.
Isso daqui não é nada demais. Para quem eu dei aula, falando nisso, deixa eu ver aqui. Eu acho que tá faltando alguma coisa, deixa eu ver. Aqui nós temos o jQuery, aqui nós temos o Bootstrap, tá faltando o Popper. Eu acho que eu não copiei o Popper. Não copiei o Popper. Ah, não, ele já tá aqui, ele já tá integrado. Ele já tá integrado. O Popper, ele tá nesse daqui de baixo, tá? Para quem eu dei aula de PAU 1, eu ensinei isso daí. E naquela dia lá que eu ajudei vocês um pouquinho com o TCC, eu expliquei isso daqui de novo, tá? Então vocês já têm conhecimento do que eu fiz aí. Ô Corona! Ô amém. Deixa eu tomar um chá. Um chá pra matar o Corona. Então vou. Então eu já posso começar a trabalhar. Bom, como eu ensinei para vocês, quando a gente vai trabalhar com Bootstrap, a gente tem que colocar um container para as coisas ficarem bem posicionadas. Então eu vou criar aqui um containerzinho, tá? Então eu tenho aqui um container. Estou comentando aqui para ficar bonito e ficar fácil de entender. E o container é o que? É uma div que tem uma classe chamada container. Class container, tá? Então tudo que está no container ele vai ficar centralizado. Se eu colocar aqui, ó, qualquer coisa aqui, não, vou botar um lorem. Se eu botar um texto aqui, olha, quando eu visualizar esse meu texto, ele vai estar centralizado e bonitinho aqui, porque eu tenho um container. Bom, o nosso Bootstrap aqui, ele vai ter um form. Então aqui, ó, Bootstrap form. Para eu fazer um formulário aqui com Bootstrap, eu tenho várias coisinhas que eu coloco que ele fica de acordo, ele fica mais organizado, ele fica mais bonito. Field 7, vamos ver. Form groups, field 7. Tá, field 7. Field 7. Legend. Tá. Eu vou usar o Field 7 Legend porque eu tenho costume, mas o Bootstrap nem sempre precisa disso daqui, tá? Então eu tenho aqui o meu container. No meu container ele vai ter um formulário, tá? Form. Ô burro. Ctrl, ponto e vírgula. Eu quero aqui, na verdade, é um comentário. E aqui eu vou ter um form, certo? Eu não vou nem me preocupar com esse action aqui, eu vou até tirar, porque eu não vou enviar ele. Dentro desse form eu vou ter um field 7, field 7, e dentro desse field 7 eu vou ter um legend, e dentro desse legend eu vou ter aqui o Churras 2000, Churras 2000, que é o nome do meu aplicativo. Vamos ver como é que tá o Churras 2000 aqui. Vamos vir aqui, atualizar aqui. Ah, cadê o risquinho do field 7? O Bootstrap acaba tirando. O que eu vou ter aqui nesse meu Churras 2000? Eu vou ter aqui 3 conjuntos de label input, onde eu vou pedir o número de pessoas que vai participar do churrasco, o preço da carne e o preço da linguiça.
Ah, professor, mas e a bebida, e o carvão e o pão de alho? Então, tem tudo isso. Mas se eu colocar, vai ficar complicado de entender. Então, eu vou trabalhar com essas três variáveis aí e vocês vão implementar a bebida e o valor total, tá? E o total por pessoa. Então preste atenção que essa atividade vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão depois implementar o que está faltando, tá? Eu vou passar inteirinho o HTML para vocês, vocês vão ter o HTML pré-pronto, mas vocês vão ter que adicionar essas funcionalidades. Então preste atenção e qualquer dúvida eu estou aqui, certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai aqui adicionar os campos no meu formulário. Então aqui, ó, vou colocar aqui, eu vou até colocar campos do formulário. Os campos do formulário, campos do form, Ctrl ponto vírgula. Não, só os campos, tá bom. Campos. E aqui a gente tem o fim dos campos. O que vai ter no campo do meu formulário? No meu Bootstrap, ele pede para usar uma div para agrupar o label e o input. Então, vou colocar aqui o div, tá? E aí, dentro da div, eu coloco uma classe chamada formGroup. Class formGroup. O que isso faz? Ele agrupa. Tá? Eu geralmente uso um parágrafo, aqui eles pedem para usar um div. Aí a primeira coisa, o label. Tá? O que o label faz? O label é a descrição do que do que a pessoa tem que fazer no form, no input. Então aqui, ó, o label. Vou colocar aqui, ó, digite o número de pessoas. Esse label ele vai estar associado a um input. Tá? Esse input aqui, ele vai receber um valor numérico. Então, o tipo dele não é text, o tipo dele é number. O que esse label vai receber? Esse label, ele vai receber as pessoas, a quantidade de pessoas, como está escrito aqui. Então, eu vou ter um ID, que eu vou chamar de pessoas, e eu vou ter um name aqui também. Eu gosto de pôr o name, pessoas. Esse name nem precisaria agora, mas eu gosto de colocar. Esse ID é o que coloca aqui dentro do for, tá? O que esse for faz? Esse for liga esse label a esse input. Se o for não está configurado, ó, coloquei um nome diferente. Se o for não está configurado, quando eu clico aqui não acontece nada. Se o for está configurado, quando eu clico aqui, ele marca o campo. Então, eu cliquei aqui, ó, ele marca a caixinha, certo? Mas está vendo que não está organizado, está um na frente do outro? Para eu ter uma organização melhor, eu tenho que colocar aqui uma classe nesse input. Eu tenho que vir aqui nesse input, isso é coisa do Bootstrap, class, e eu vou colocar aqui, ó, form control. Olha o que acontece quando eu coloco o class form control, vai ficar mais bonitinho, ó. Olha que bonitinho que ficou. E eu clico aqui, ó, ele marca aqui. Então isso daqui é Bootstrap também. Mas eu vou passar tudo para vocês. Bom, vamos fazer algumas limitações. Não pode ter menos que 0 pessoas, né? Então aqui o min vai ser 0, tá? E eu vou falar que é obrigatório preenchimento. Não vai funcionar muito, porque eu não vou usar um botão, mas eu vou colocar aqui, ó, required. Fiz isso, salvei, tá? Não digito o texto, ele não aceita. Não digito o número negativo, ele não aceita. Beleza, tá ficando legal. Bom, e agora, como é que eu faço o resto? E aí é bom vocês prestarem atenção, porque vocês vão ter que fazer por conta. Olha que difícil. Copio. Colo. Voltei para o preço da carne e para o preço da linguiça.
E aí eu só mudo. Digite o número de pessoas, não. Digite o preço do quilo da carne. Digite o número de pessoas, não. Digite o preço da linguiça. Eu sei que não tem mais trema, mas eu fui contra essa mudança, eu vou manter o trema na linguiça. E aí, eu mantenho pessoas? Não. Onde está pessoas, eu vou colocar carne. Carne, carne. E embaixo, o que eu coloco? Linguiça. 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 E quando vocês forem fazer o de bebidas, o que vocês vão fazer? Exato, já está prontinho aqui. Então, assim, pessoal, é copiar, né, e mudar os valores. Não tem nada de ultra complicado aqui. Tá? Então, aqui, ó, olha que legal. A gente tem aqui, digite o número de pessoas, digite o preço da carne, digite o preço da linguiça. E como é bootstrap, se eu reduzo esse daqui, ele fica bonitinho, olha que legal. Fica bonitinho. Na verdade, para ficar bonitinho aqui, ó, vou mostrar como ficaria no navegador. Olha que legal. Assim vai ficar no seu celular, assim vai ficar no computador. Tá? Continuando. Só isso? Não, ainda tem o botão que a gente vai clicar para calcular, certo? Então eu vou vir aqui, vou criar aqui o campo, vou criar um, aqui vai ser o botão, tá? Vou deixar um form group, só que eu não vou usar nem label nem input para o botão, tá? Eu vou colocar aqui um parágrafo. Ah, por que você não está colocando button? Eu estava tendo um problema com button e com input, porque quando eu criava, ele tentava enviar o formulário. Eu não quero enviar o formulário, tá? Então, por enquanto, eu vou fazer isso com parágrafo. Ah, mas o parágrafo não é botão, professor. O que você apronta? Bom, eu vou usar o Bootstrap para transformar isso num botão. Como é que eu transformo isso num botão com o Bootstrap? É bem simples. Eu coloco um texto aqui. Isso daí é um parágrafo. Mas se eu utilizar essa classe do Bootstrap aqui, olha que legal. Vem aqui, class, e eu uso a classe btn e btn-primary, que é a cor que eu quero, que é a cor azulzinha. Isso eu expliquei também no Bootstrap para vocês. Tem as cores primary, secondary, warning, danger e daí por diante, que são as cores. Isso daí vai fazer um botão e a cor dele vai ser azul. Deixa eu atualizar. Virou botãozinho. Ó como o Bootstrap é lindo aí. Tá? Transformei um parágrafo num botãozinho. O que mais? Ah, eu preciso identificar isso daqui para lidar com JavaScript. Então, ID, certo? E vai ter um ID aqui chamado calcular, certo? Então, até agora, pessoal, o que eu fiz aqui não foi JavaScript, estrito senso, né? Isso daqui foi HTML, CSS, foi matéria de pau 1, certo? O parte viu comigo e parte viu com a outra professora, tá? Mas mesmo assim, do que eu fiz até agora, vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão perdidos? Digam aí pra mim. Até agora tá mais ou menos, Mirto? Tá, beleza. Bom, vamos lá. Vamos vir agora para a nossa parte da programação, da nossa parte do script. Como vai ser a programação? Isso vocês vão fazer, tá? Então aqui acaba o container
E eu vou colocar a minha programação aqui, eu vou colocar embaixo da carga do Bootstrap, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar programação do, vamos chamar isso de aplicativo, hein? Aplicativo, virei gago agora, aplicativo, tá? E aí, fim, programação do aplicativo. Aqui vai entrar a parte que é a nossa aula de DDWS3. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma tagzinha script, tá? Ah, professor, por que você colocou isso daqui antes? Porque eu quero que isso esteja carregado quando a gente estiver trabalhando aqui. Por isso ele veio antes. E o que eu vou ter aqui? Bom, vamos pensar um pouco na lógica. Quando eu clicar nesse botão, tá? Eu quero o seguinte, eu quero obter os valores que estão digitados aqui. Concordam que eu quero pegar o número de pessoas, o valor da carne e o valor da linguiça? Então eu vou pegar essas variáveis. Então, a primeira coisa, eu tenho que obter acesso ao DOM disso daqui, desses 3 e do botão. Então, eu vou começar com as minhas variáveis. Eu vou aqui, ó, variáveis, tá? E aí, eu vou declarar aqui, ó, var. E aqui eu vou pegar as variáveis dos objetos. Então, eu vou colocar aqui, ó, DOM pessoas. Vou pegar a da carne, DOM underline carne, certo? Eu quero também pegar o valor da linguiça. Isso ficou muito esquisito, mas vamos lá. DOM linguica, certo? Então eu tenho aqui pessoas, carne e linguiça, mas eu quero também pegar o valor do botãozinho do calcular, tá? Então, para ficar separado, deixa eu vou fazer separado. Vou colocar aqui, ó, var DOM underline calcular, beleza? Então aqui, ó, eu vou pegar variáveis, tá? Dos inputs, e aqui vai ser as variáveis da interface, tá? No caso do botãozinho calcular. Beleza. Vou fazer aqui a seleção desses elementos. Então aqui, ó, seleção dos elementos. Isso tudo aí a gente aprendeu, tá? Na aula. Como é que eu vou fazer a seleção dos elementos? Variável DOM pessoas igual, aí ó, que vocês já aprenderam, window.document. Eu quero pegar valores da janela do HTML, que é o document, e eu quero pegar o valor pelo ID. Get element by ID. Selecione a janela, selecione o documento e obtenha o elemento através do ID. Meu Deus, qual que é o ID? Eu quero pegar aqui do input, que tem o ID pessoas. Então, eu faço isso daqui com pessoas. Só isso? Não, eu vou ter que fazer isso daí para carne e para linguiça. E aí, o que eu faço? Eu pego o ID carne.
E agora, o que que eu faço? Eu pego o ID, linguiça. Ufa, só isso? Não, isso daí eu vou estar selecionando, né, os elementos de input. Tem outros elementos que eu quero. Eu quero pegar também os elementos de interface, né? Então eu vou também pegar aqui, ó, os elementos de interface. Nossa, e como é que faz para pegar os elementos de interface? A mesma coisa, só que eu mudo o ID. O ID aqui do meu botão é... Exatamente, tá? Tá pegando o esquema, Mirto. E tem um negocinho que o burro aqui não percebeu, que o burro não percebeu que eu não tinha mudado aqui. Então tem que mudar. Aqui é DOM calcular, não pessoas. Aqui é DOM carne e aqui é DOM linguiça. DOM pessoas, pessoas. DOM carne, carne. DOM linguiça, linguiça. DOM calcular, calcular. Olha só, isso tudo é coisa que vocês aprenderam comigo na aula também. Então, isso é coisa, assim, que vocês viram em outras aulas. E agora, tá tranquilo? Então, falta eu saber que a pessoa apertou o botão. E hoje vocês aprenderam a técnica da véia, não aprenderam a técnica da véia? Então, vamos fazer a véia, né? Vamos botar a véia para trabalhar, tá? Eu vou colocar a véia aqui, ó. Event Listener, certo? Então, vamos fazer a véia acionar os eventos. Como é que eu faço? A véia vai ser o botão. Então, aqui, ó, DOM calcular .add event listener. Qual que vai ser o evento quando alguém clicar no botão? Então, vem aqui, clique. Que função que eu vou chamar? Eu vou chamar uma função que eu não criei ainda, chamada calcular. Quando alguém apertar no botão calcular, chame a função calcular. Isso vocês viram hoje e um pouquinho na aula passada. E aí, pronto, falta fazer a função. Então vamos fazer a função aqui, ó. Funções, tá? Qual que é a função que a gente vai fazer? Vai ser a função calcular. Então aqui, function calcular, tá? Fecho aqui os parênteses. E aí, eu abro aqui a chavinha e eu coloco tudo o que eu quero calcular quando a pessoa apertar calcular, certo? Como que vai ser feito isso? Bom, eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vou primeiro calcular, obter o valor dos preços, né? Eu vou obter o valor da carne. Então aqui eu quero obter o valor da carne, eu vou criar uma variável para os valores. Então aqui, ó, variáveis de valores. Poderia fazer isso direto, mas eu estou separando para ficar mais fácil para vocês, tá? Então aqui, ó, var, certo? Eu quero saber o valor de quantidade de pessoas, de carne e de linguiça. Então, eu vou fazer o que, ó? Valor, pessoas, valor da carne e o valor da linguiça. Criei 3 variáveis, valor de pessoas, valor da carne e valor da linguiça. E aí eu vou obter esses valores. Nossa, como é que eu obtenho esses valores? Simples. Obter valores. Eu vou vir aqui e vou falar que valor
do campo pessoas, tá? O valor do campo pessoas é igual dom pessoas. E aí eu mostrei para vocês em outras aulas como conseguir o valor digitado num campo input. Para obter o valor de um campo input, eu uso o ponto, certo? Value. Quando eu coloco dompessoas.value, eu vou pegar o valor digitado aqui e jogar aqui dentro de pessoas. Só que aí tem uma pequena complicaçãozinha que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Não teria tanto problema agora, mas eu quero certificar que esse valor seja um número. Lembra do Visualg que eu tinha tipos de variáveis? Eu tinha variável inteiro, eu tinha variável real, eu tinha variável literal. No PHP, vocês não se preocupam muito com isso, porque o PHP ele converte os valores e tal. No JavaScript pode dar problema. Então, eu quero garantir que esse valor é um valor do tipo numérico. Então, existem funções de conversão de tipo, tá? Existe função para converter esse valor para real, que seria parse float, valor para converter para inteiro, que seria parse int, e parse int, e tem uma função que sempre converte para número, que é a number, tá? E aí tudo que você coloca, ele automaticamente coloca para número. Deixa eu ver se é número maiúsculo ou minúsculo. Deixa eu ver aqui. Convert value JavaScript. Eu acho que é maiúsculo, mas é melhor conferir, tá? Type conversion, eu acho que é number. Data, type of, cadê fiote? Cadê a... Number, converte diferentes objetos em números. Parse float, number mesmo, tá? Pessoal, essa função ela funciona melhor com os JavaScripts mais novos. Então, o navegador antigo pode dar pau. Mas eu vou usar ela porque, como eu falei, o meu objetivo era ensinar JavaScript mais moderno para vocês. Então, se vocês colocam number com N maiúsculo, é certeza que esse valor vai ser convertido em número. Isso daí para pessoas e para o resto. Para o resto é a mesma coisa. Obter e converter valores, tá? Então, valor de carne, valor linguiça, e aí vai ser dom pessoas, dom exato, dom linguiça. Percebam que isso daí vocês já viram, né, nas outras aulas de programação, mas é muito de ficar repetindo operações, né? Nada de outro mundo. Aqui eu estou obtendo e convertendo os valores. Estou pegando aqui, ó, variável de pessoas, variável de carne, variável de linguiça. Com isso eu tenho o quê? Com isso eu tenho o meu valor do campo pessoas, do campo carne e do campo linguiça. Certo? Fiz isso, já tenho os valores, já posso fazer alguns cálculos, tá? Quais seriam os cálculos? O primeiro cálculo seria o do consumo, certo? Então, vou vir aqui, calcular consumo. Como assim calcular consumo, professor? Bom, você vai fazer um churrasco. Vamos perguntar aí, Almirto, você vai fazer um churrasco para 10 pessoas.
quanto de carne você compra por pessoa? Esse Mirto é foda. Olha o que tá aqui no meu código de cola. Ó, 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 ó. Consumo é vezes 0,3. Isso, Mirto. Muito bom. A gente tem que levar esse cálculo em consideração. Então, a gente vai ter que fazer uma variável de consumo. Então, aqui eu tenho as variáveis de valores. Eu tenho que ter as variáveis de consumo. E aí, a gente vai fazer a mesma ideia aqui, ó. Consumo, tá? Consumo de pessoas não vai ser o consumo de pessoas. Na verdade, esse daí eu acho que vai ser o total pessoas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já tenho o valor de pessoas. Eu não vai ter consumo de pessoas porque não é um churrasco de canibal, tá? Poderia ser, mas não vai ser um churrasco de canibal. Não vou nem terminar a frase, né? Ninguém aqui vai consumir pessoas. Consumo de carne não pode. Não pode. Consumo de linguiça, tá? Então a gente vai ter aqui ó, o consumo de carne e o consumo de linguiça. E aí vamos calcular o consumo. Então vamos lá, vamos calcular o consumo de carne. Então aqui ó, consumo de carne vai ser igual ao quê? Bom, vai ser igual a quantidade de pessoas, valor pessoas, vezes, como o Mirto bem falou, em média, 300 gramas, tá? Então, churrasco para uma pessoa, 300 gramas de carne. Para duas, 600. Para três, 900. 4, 1,2 kg. 5, 1,5 kg de carne. E daí por diante. Mas, nosso churrasco aqui vai ter também o consumo de linguiça. E aí, Mirto, vamos ver se você concorda comigo. Quanto você compraria de linguiça por pessoa? Eu aumentei aqui um pouco, Mirto, porque eu sei que essa molecada tá em fase de... Não, fui mais exagerado. Porque eu sei que essa molecada tá em fase de crescimento e vão chegar com fome no churrasco. E a linguiça, ela perde muito peso depois de assada, né? Ela solta muita água, se for daquela fininha e tal, ou da toscana. Então, que eu sei que o abacaxi come muito, eu vou colocar 400 gramas aqui. Até porque bota a linguiça no começo para ela sair mais rápido. Oi? Ô louco, abacaxi. Mas nem numa festa de comemoração. Tem que comer bastante, porque saco vazio não para em pé, né? E aí vai uns de maior, tipo Yuri, querendo beber suco de cachorro. E aí se não come bastante, passa mal. Então é 400 gramas de linguiça aí, porque ela vai perder peso e vai chegar todo mundo morrendo de fome e tal. Eu botei 400 por causa disso, tá? Então a gente vai calcular aqui o consumo de linguiça, 400 gramas por pessoa. Bom, se eu tenho a quantidade, né? Eu coloquei valor, quer saber? Quantidade eu acho que fica mais fácil de entender. Quantidade de carne, quantidade de linguiça. Quantidade de carne, quantidade de linguiça, quantidade de pessoas. Olha, já estava fazendo errado aqui, a quantidade de pessoas.
Tá? Quantidade de carne é a quantidade de pessoas vezes 0,3, quantidade de linguiça, quantidade de pessoas vezes 0,4. Tá? Vamos mudar lá em cima para ficar refletindo, vai ficar mais fácil entender. Valor vai virar quantidade de pessoas, quantidade de carne, quantidade de linguiça, consumo de carne, consumo de linguiça, calcular consumo. Tá. Acho que agora ficou melhor, né? Eu, pelo menos, eu tô entendendo melhor meu próprio código. Tá? Então, quantidade. Aqui não é quantidade, não. Aí eu sou burro, né? Aí eu tô sendo burro porque aqui é consumo, Jamanta idiota. Consumo de carne. A importância de dar nome fácil para variável. Percebi um erro que eu tava levando simplesmente por olhar melhor o nome da variável. Então vamos lá. Quantidade de pessoas a gente obtém através do value e a gente converte com number. Quantidade de carne a gente obtém multiplicando a quantidade de pessoas por 0,3, quantidade de pessoas por 0,4, certo? Fiz isso. Agora eu tenho que calcular o quê? Tem que calcular o preço, porque churrasco não é de graça. Carne só cai do céu quando o pombo morre, tá? Só nesse momento que a carne cai do céu. Nem galinha voa direito para você falar que carne cai do céu. Então vamos colocar aqui, tá? As variáveis de preço, tá? Quais são as variáveis de preço? Eu quero saber o preço da carne e o preço da linguiça. Então vamos aqui, vamos colocar preço da carne, preço da linguiça e vamos calcular o preço. Então aqui é calcular consumo, calcular preço. Temos aqui preço carne e preço da linguiça. Como é que eu faço para calcular o preço da carne? Pessoal, extremamente fácil. Consumo da carne vezes o consumo da carne vezes o... Cadê? Ai, peraí. Quantidade de carne. Consumo vezes quantidade. Simples assim. Tá? Ou quantidade vezes consumo. Vou colocar quantidade vezes consumo para ficar mais na ordem. Quantidade de carne que vai comprar. Opa! Vezes o consumo da carne. E aqui é a mesma coisa. Quantidade de linguiça que eu quero comprar vezes consumo da linguiça, tá? Então eu tenho aqui ó, o preço da linguiça é a quantidade vezes o consumo. O preço da carne, quantidade vezes o consumo. Feito isso, eu posso fazer o meu resultado. E como que eu vou fazer o resultado? Eu vou fazer um resultado de um jeito bem legal. Eu não lembro, eu mostrei no fim da aula passada, foi muito rapidinho, mas eu consigo inserir HTML e não só texto. Eu mostrei para vocês o inner text, a propriedade, mas eu tenho a propriedade também inner HTML. E como é que eu faço isso? Bom, eu vou primeiro aqui, eu vou criar um resultado aqui embaixo, no meu form. Cadê meu form? Embaixo do form eu vou ter a seção de resultado. Então eu vou colocar aqui, ó, resultado. E aqui embaixo eu vou ter o fim do resultado.
resultado, fim, resultado. O que eu vou colocar nele? Eu vou colocar um div, tá? Lembra, o div eu posso colocar conteúdo dentro dele. E esse div, ele vai ter um ID chamado resultado. Bom, se eu quero manipular isso via JavaScript, eu tenho que vir aqui e eu tenho que criar a variável de DOM dele. Vou colocar em interface. DOM C é foda. Resultado. DOM resultado. Preciso mexer em quantidade, consumo e preço? Não. Preciso fazer ligação de elemento com ele? Preciso. DOM resultado é igual window document get element by id blá 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 resultado. Preciso fazer ligar ele? Não preciso, só estou monitorando o botão aqui. Beleza, fiz isso. E agora, o que eu faço com esse DOM resultado? Eu venho aqui e eu coloco o mostrar resultado. Como eu mostro um resultado aqui, gente? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse objeto e eu vou modificar a propriedade inner HTML, tudo maiúsculo assim, tá? Ah, por que não mostrou para completar? Que eu estou dentro de uma função e aí o VS Code não mostra direito. E aqui, pessoal, eu vou colocar uma série de HTMLs que eu quero mostrar. Só que essa série de HTMLs que eu quero mostrar vão ser várias linhas. Então, eu vou utilizar o acento agudo. Lembra que eu mostrei que o acento agudo eu posso usar aspas simples, eu posso usar aspas duplas e eu posso usar o acento agudo. Desses três, o único que eu posso ter um texto, uma string multilinha, é o acento agudo. Então eu vou pular assim e eu vou colocar o que eu quero aqui, tá? Então a primeira coisa que eu quero um H1, certo? E esse H1 eu quero que seja um texto HTML, então vou digitar ele aqui, depois eu copio, tá? Eu quero um H1, e esse H1 eu quero mostrar ele de uma forma diferenciada. Então eu vou colocar uns códigos aqui, que são códigos que a gente encontra na página do Bootstrap, mas o tempo está curto, então eu não vou ter tempo de explicar ele. Mas basicamente eu coloco uma tag small e eu coloco uma classe nele chamada textMutted. Isso vai deixar o texto menorzinho e vai ficar cinza, vai ficar mais bonitinho. E aqui eu vou colocar a minha informação do churrasco. Vou colocar aqui, ó, churrasco. E eu quero falar para quantas pessoas é. Para usar esse para quantas pessoas é, eu vou utilizar aquela técnica que eu já mostrei para vocês, que é a técnica da interpolação de texto. Então eu vou colocar aqui, deixa eu só ajustar. Beautify. Churrasco, H1, small vai aqui para frente. E aí eu falo churrasco, e aí eu quero inserir uma variável. Eu coloco dinheirinho, coloco aqui cifrão, abro aqui, tá? E aqui eu coloco a minha variável de quantidade de pessoas. Eu quero mostrar a quantidade de pessoas, então vou colocar aqui quantidade de pessoas, certo? E aqui na frente eu escrevo pessoas, certo? Ah, será que vai dar certo? Bom, vou dar uma testada aqui. Salvo. Venho aqui no meu código. Atualizo. Estamos em 5. Coloco 5 aqui e clico calcular. Espera aí. Talvez era porque não tinha carregado ainda. Ei, fiote, você não vai?
Tem certeza que você não vai, caralho? Deixa eu ver se eu salvei. Salvei. InnerHTML. Já sei. Botão direito, inspecionar elemento. Vamos ver o que está acontecendo de errado. Preço carne não foi definido. Linha 73. Linha 73. Ah, o idiota aqui não escreveu var. Aí realmente não dá certo mesmo. Olha como é bom depurar o código. Clica aqui. Aí, churrasco 5 pessoas. Vamos continuar. Eu quero mais ou menos a mesma estrutura, então eu vou vir aqui, eu vou copiar, certo? E eu vou colocar aqui para mostrar carne. Então vou vir aqui, só que eu vou usar isso um H2, tá? Small caps, bababá, bababá. E aqui eu vou mostrar carne. Eu quero aqui mostrar carne, certo? E depois eu vou mostrar a linguiça, no bom sentido. Então aqui, carne. E aí, cadê a linguiça? Eu vou vir aqui e vou colocar linguiça. Salvo. Atualiza aqui, quando eu clico, churrasco, carne e linguiça. Beleza. E agora? Agora eu vou mostrar a quantidade de linguiça e o custo da linguiça. Como eu vou fazer isso daí? Eu vou fazer com parágrafo. Vou vir aqui, ó, parágrafinho. E aí eu vou colocar aqui, ó, quantidade de carne. E parágrafinho aqui, custo da carne. Tá? Custo da carne, certo? Isso daí eu vou mostrar onde? Eu vou mostrar aqui dentro, pessoal. Aqui embaixo H2. Quantidade de carne e custo da carne. Ah, mas como eu faço para aparecer a quantidade de carne? Tipo o que eu fiz aqui, ó. Cifrãozinho. Só que eu não coloco quantidade de pessoas. Eu venho aqui e coloco quantidade de carne. E qual foi o custo da carne? Ah, é o preço da carne. Vou colocar aqui, ó, custo da carne. Eu vou colocar aqui, ó, preço da carne. Mas para ficar bonito, quantidade de carne, eu vou colocar aqui na frente um kg de quilogramas. E aqui na frente eu vou colocar um R, cifrãozinho, de valor em reais, tá? Vamos fazer a mesma coisa para a linguiça. Copia aqui, cola aqui embaixo, tá? E eu venho, vou colocar aqui para frente. Não, aqui. E aqui eu mudo para quantidade linguiça, preço da linguiça. Salvo aqui. Vamos testar, vamos ver se está funcionando. Vamos lá. Ctrl F5. Ah, já deu errado. O que que deu errado? Deu errado que tem um negócio aqui fora. O que é esse negócio? Não, a função tá certa. Ah, tá. Isso daqui, ó. Tá fora. Vem aqui e eu vou testar aqui. 5 pessoas, R$ 47. Outra filé, 16. Clica aqui. Olha que beleza. Se fosse 4 pessoas, 2,25, sei lá, 3 pessoas. Opa, como assim? 16.
2000, esse número está muito feio. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e fixar a quantidade de casas decimais. Quantidade, eu sempre vou pegar, sei lá, 1,5 kg, 1,3 kg. Então eu vou vir aqui nas quantidades e vou colocar aqui, ó, to fixed. O que isso vai fixar? Em uma casa decimal. E em carne, eu quero fixar em 2 casas decimais. Então eu venho aqui, ó, carne to fixed 2, linguiça to fixed 2, certo? Só tem um pequeno detalhe que o meu negócio aqui tá errado, eu tô tentando descobrir aonde. Esse H2, ele não está fechado, não. Pode falar, Berto. Oh, obrigado, Berto. Obrigado. Aí, já é um negócio que eu não tinha nem percebido. E agora, tem só um negócio aqui que tá errado. Preço da carne to fixed. Espaço, não. Ah, sim. Acabei de ver aqui, ó. Aqui. Então, aqui eu acho que já normalizou. Não, aqui tem um erro também. Aqui. Tá. Vamos ver se dá certo agora. Atualiza. Calcula. Aí, ó. Sempre não. Porque ainda tá grande essa caramba aqui. Carne e linguiça. A partir do linguiça. H2 aqui, ó. Burrice minha. O H2 ele fecha aqui. E aqui. Certo? Vamos atualizar. Carne. Beleza. Então aqui, ó. Quantidade de carne sempre vai ter uma casa de precisão. E o custo sempre vai ter 2 casas de precisão. Ou seja, o custo sempre vai mostrar a quantidade certa de centavos. E a carne aqui, ó. 47,0 kg. Se eu mudar aqui, ó. Vai. Ué. Ah, aqui tá errado. Quantidade. Aqui tá errado. Não. Tá errado não. Aqui é o preço. Aqui tá errado sim, peraí. Não é quantidade de carne que eu vou mostrar. É o consumo de carne. Consumo. E aqui é o consumo de linguiça. Consumo. Agora vai. Agora sim. 2,4 quilos. R$112. Vamos colocar aqui a 3. 0,9 quilos. R$42. 1,2 quilos. Vai dar 1,5. 1,6. 1,2. 5 pessoas. 1,5 quilos. Agora tá certo, tá? Custo da carne tá aumentando. 72,32. 86,38. Pronto. E aí, para finalizar, pessoal, eu sei que a gente já passou do horário. A última coisa é o seguinte. Eu tô mostrando aqui embaixo, mas seria legal mostrar isso daí com um modal, tá? O que é o modal? O modal é um código que ele aparece aqui para mim. Então, se eu venho aqui no Bootstrap, tá? E eu venho aqui, eu coloco modal. O modal é uma telinha que aparece, tá? Bootstrap modal, tá? Então, eu tenho um código pronto aqui do modal, tá? Como é que funciona o modal? Eu copio esse código, eu tenho um código relativo ao botão do modal, e eu tenho um código relativo ao próprio modal, tá? O botão do meu modal, eu tenho que colocar nele o seguinte: além do tipo dele e da classe para ser um botão, eu tenho que colocar o data toggle e o data target, tá? Então eu vou vir no meu botão e eu vou colocar isso daí lá no meu botão, lá em cima,
tá? Esse daqui. Então eu vou copiar aqui, ó, data toggle e data target. Vou vir aqui no meu botão. Botão. E vou colocar aqui, depois do ID, data toggle e data target. E aqui no resultado vai ter um modal, tá? Modal. Ctrl, ponto e vírgula. E vai ter o fim modal. Fim modal. E aqui dentro eu vou pegar aquele código do modal. Tá vendo aqui? Vou copiar. Vou vir aqui e colar dentro dele. E aí no meu modal eu tenho uma área que eu vou exibir o resultado. Então eu vou pegar aqui o resultado que eu já fiz. E a área que eu vou exibir o resultado é onde está os 3 pontinhos. Eu vou colar aqui. Aqui eu tenho 2 botões, o salvar e o fechar. Eu vou apagar o botão de salvar, porque ele não funciona para nada. E aqui o close vai virar fechar. E aqui o título do modal vai ser Churras 2000. Churras 2000, tá? Então aqui, pessoal, salvei, F1, Beautify. Agora está todo pronto o meu código. Quando eu calculo, ele aparece aqui, Churras 2000, churrasco 6 pessoas, carne 1,8 kg, R$ 86,00, linguiça 2,4 kg, R$ 38,00. Se eu vim aqui e coloco um valor diferente, só está nós 3, então churrasco para 3, carne 47, linguiça 16, vai ser... tinha que atualizar antes, né? Vai ser churrasco 3 pessoas, carne 900 gramas, R$ 42,30, linguiça 1,2 kg, R$ 19,20, tá? Então é isso aí, tá? Desculpa pela demora, mas eu queria mostrar um negócio legal para vocês fazerem. Isso daí tem possibilidades até de vocês ganharem uma graninha, né? Vocês podem fazer um programa aí para alguém que precisa calcular um preço de um bolo, um orçamento de uma festa. E como eu disse, esse é um arquivo que vai rodar em qualquer celular. A pessoa salva esse arquivo, coloca um atalho na telinha do celular e ela passa a ter um programa pronto. E é um programa assim, relativamente rápido, né? Eu expliquei bastante coisa, então dava para ser feito no tempo de uma aula, tudo com tecnologias que vocês estudaram, coisas que vocês aprenderam e conseguem utilizar. Eu sei que o código é grandinho, deu 147 aqui, mas ele está muito bem comentado. E eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Esse churrasco aqui, ele está sendo levado em conta somente carne, pessoas e linguiça. Eu quero que vocês adicionem também a bebida, e para isso vocês vão ter que adicionar variáveis, tá? Então vocês vão ter que vir aqui, ó, vou até deixar pronto. Tem dom carne, dom linguiça, não sei o que, vai ter que ter a dom bebida, tá? Vai ter que ter também a quantidade. Exato, vai ter que ter a quantidade de bebida. Como tudo está estruturado, fica fácil de fazer. Vai ter que ter o consumo de bebida. Vai ter que ter o... Exatamente, Mirto. Tá? Vai ter que ter o preço da bebida. E além disso, eu quero que vocês coloquem aí o custo total, tá? Então eu quero o preço, vou chamar de custo, tá? Variáveis de custo.
E eu quero que vocês coloquem aí também o custo total, tá? Vou chamar aqui de valor, que vai ser o valor por pessoa. E o valor total, certo? Eu quero que vocês informem quanto vai ser essa brincadeira e por pessoa e total. Acho que o total vou colocar até antes, que faz mais sentido ter o total e depois só divide para ter o de pessoa, certo? As variáveis estão prontas, vocês não vão precisar declarar variável, valor por pessoa e valor total. Vocês têm a quantidade de pessoa, vocês já vão ter, pessoal, o preço da carne, o preço da linguiça, vão calcular o preço da bebida, vão somar tudo isso para ter o valor total e depois vai dividir total por quantidade de pessoas para obter o valor da pessoa, tá? Para isso, é claro, vocês vão ter que, no HTML, vão ter que adicionar um campo de bebida. Aqui no JavaScript, vocês vão ter que colocar o elemento, o input de bebida. Vocês vão ter aqui na função calcular que obter quantidade de bebida. Vão ter que calcular o consumo de bebida. Ah, professor, qual é o consumo de bebida? Vocês escolhem 2 litros por pessoa, 1 litro por pessoa, 2 latinhas. Vocês vão definir o custo, tá? Vocês vão ter que calcular o preço da bebida. E aí vocês vão ter que calcular, né? Vocês vão ter que calcular, vou colocar aqui, calcular, tá? Valor total e por pessoa. Além disso, é claro, vocês vão ter que mostrar o resultado. Vocês vão ter que colocar aqui uma seção de total, além da seção da bebida, certo? Eu sei que é um projetinho grande, é o maior projeto que a gente já fez até agora, mas vocês já vão ter essa base, vocês vão ter que implementar coisas novas, e assim, eu ficaria muito contente se vocês conseguissem entender e fazer isso. É claro que a gente vai ter o prazo, né, para vocês fazerem, e eu tô aqui para responder dúvidas de vocês, tá? Desculpe mesmo passar do horário, mas é um projeto que ficou muito bonito. Eu queria finalizar com ele, vocês conseguindo implementar essas funções, essas funcionalidades nele. Querem perguntar alguma coisa ou querem, Jamanta, libera que eu quero dormir? Sim. Vou passar o código inteiro para vocês. Tá? E a aula... Pode falar. Sim. Eu gravei a aula e vou disponibilizar a aula e o código para vocês, tá? É só complementar ele. Se vocês quiserem colocar, sei lá, acrescentar pão de alho, acrescentar frango, estejam à vontade, tá? Para caso queira acrescentar, tá? Então, muito obrigado, boa noite, pessoal. Até mais. Até.